O Estatuto da Terra e a Reforma Agrária. Olá, meu nome é Leonir Reck, então eu vou fazer minha parte da apresentação, né? Então vamos lá. Então o que seria o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra, então no caso seria ter uma melhor distribuição de terra, mediante então modificações de regime, e também ter a atender, no caso, aos princípios da justiça social e também ao aumento de produtividade. Então, o que é a reforma agrária? A reforma agrária seria uma redistribuição de terra com que todo mundo possa ter a mesma oportunidade de produzir, né? Pois assim, hoje, no momento atual no Brasil, né? Não se teve essa reforma agrária, então, com isso, grandes propriedades de terra se concentram em mãos de poucos, favorecendo uma minoria e a outra parte, no caso, na sem terra, né? Então, no caso, essa reforma agrária seria para redistribuir tudo, né? Novamente, né? Com que fim cada um possa ter a sua oportunidade, né? O que é o modo rural? Modo rural, então, seria para calcular medidas, no caso, em propriedade familiar, no caso, em expressas em hectares, né? E também busca exprimir independência a dimensões, entre dimensões, a situação geográfica dos imóveis e forma de condições de seu apropriamento econômico, né? Então, o modo rural, no caso, é uma unidade de medida. Então, o modo rural é utilizado para, então, determinar a fração mínima do parlamento, FMP, e que é a menor área de um imóvel rural, num dado município, que pode ser desmembrada, né? Ele também define limites de imóveis, no caso, por exemplo, uma pessoa física estrangeira, né, residente do país. Então, caso se utilize uma medida de modo de exploração indefinida, ele acaba tendo acaba tendo um limite livre de aquisição de terra de estrangeiro, que seria 3 vezes o modo de exploração indefinida. Também seria para calcular o enquadramento sindical dos detentores de imóvel e que é feito uma base de número de módulos rurais, no caso, né? Então, modo rural então, é calculado para cada imóvel em separado em área e reflete em tipos de exploração, predominante no imóvel rural, que seria a sua segunda, seria o lugar onde que há, no caso, a localização, né? O Estatuto da Terra, então, ali tem uma lei de 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a qual se criou formalmente um instrumento institucional antes de inexistente, destinado a adequar a estrutura agrária brasileira às necessidades de desenvolvimento econômico e social de um país. Tá, então agora vamos falar sobre a fertilidade e produtividade do solo, né? Então, isso varia muito de região para região, pois cada região, no caso, acaba tendo seu tipo de solo, suas condições climáticas e assim por diante, né? Por exemplo, num solo arenoso, ele acaba não conseguindo guardar por muito tempo uma umidade no solo, né? Que isso é ruim, no caso. Que nem na nossa região, ela consegue guardar por mais tempo, só que também tem a parte por exemplo, um solo mais pedregulhoso, tipo mais pedra, né? Essas coisas assim, né? Que acaba também atrapalhando, mas tem, no caso, é um solo mais argiloso que acaba conseguindo segurar a umidade por mais tempo, né? E claro, que nem o nosso solo aqui na nossa região acaba sendo mais fértil, então isso é muito bom, né? Mas que nem nessas regiões onde o solo é mais arenoso, né? Eles acabam tendo que fazer uma cobertura verde, no caso, para conseguir por mais tempo prolongar o tempo que a água consegue ficar, né? E também essa cobertura verde acaba também protegendo o solo, no caso, para não ter muitos raios solares, né, em cima, né? E com isso também acaba, quando se planta uma outra cultura, por exemplo, milho, soja, assim, acaba tendo uma melhor produtividade, né? Pois já tem uma cobertura de verde e consegue ah, guardar a água, né, no solo, né? Por mais tempo, né? Prolonga o tempo e também acaba tendo uma fertilidade melhor, por causa que acaba tendo a matéria orgânica, né? Tem os micro-organismos e assim por diante que acabam ajudando, né? Mas que nem nesse tipo de solos também, para ter uma melhor produtividade, né? Por exemplo, um plantio de soja, para ter uma melhor fertilidade, se deve ter uma boa adubação, né? Geralmente é usado, né? Produtos químicos, né? Por exemplo, tem para dessecar tem que usar uns venenos e assim por diante, né? Para a controlação das plantas invasoras, né? Mas também na hora do plantio também é utilizado o adubo, né? O adubo químico, que isso não é muito bom, mas também acaba tendo uma produtividade boa, né? Mas agora tem bastante foco na produção, por exemplo, na soja orgânica, no caso. No caso, usar, por exemplo, estercos, mas, por exemplo, esterco de porco ou esterco de galinha e assim por diante, né? Pois acaba tendo
a matéria orgânica, né, os nutrientes e assim por diante, que acabam ajudando. E com isso tu consegue ter uma produtividade muito melhor, né? Usando produtos orgânicos e também, claro, fazendo uma correção de solo, usando calcário, gesso e assim por diante, né? Então isso acaba melhorando bastante. Por exemplo, se tu faz o ciclo completo, por exemplo, usa matéria orgânica, faz a cobertura verde, né? E também não utiliza químico, essas coisas assim, né? Faz a cobertura verde, essas coisas tudo certinho, tu consegue ter uma produtividade muito melhor do que tu fosse usar só produtos químicos, né? Pois é um produto mais natural, no caso, também, né? Que acaba se produzindo. Bom, o uso da soja ou é usado quando fizemos ovo frito ou batata frita é utilizado óleo de soja. No Brasil ele é produzido 70% do óleo vegetal, né? E ele também acaba sendo composto em 10% no diesel, né? Que dizem que acaba reduzindo os gases de efeito estufa. Também utilizamos na produção de chocolates, na produção de massas e temperos prontos. Também 80% é feito farelo de soja, e acaba sendo produzido a ração de vacas, ovelhas ou porcos, aves, e assim por diante, né? Também ele é usado em outras indústrias, no caso, em outros setores, como matéria-prima de produção, por exemplo, na indústria de cosméticos, farmacêuticas, veterinárias, verniz de tintas e plásticos. Também é utilizado para fazer adesivos ou também adubos, formular de espumas e assim por diante. Tem várias utilidades, no caso, o uso da soja. O Brasil, então, ele acaba também sendo um dos segundos país que acaba exportando mais a soja. Bom, agora eu vou falar sobre a história da reforma agrária no Brasil. Então, no caso, foi em 1530, né, que se deu a formação de capitanias hereditárias, que, por exemplo, eles iam lá, abriam faixas de terras e tinham que produzir. E daí metade da produção, no caso, um sexto da produção, eles tiveram que dar para a coroa portuguesa. Mas já que alguns não faziam por fora, mas depois, no caso, que o governo descobria, ele no caso, pegava as terras de volta para ele, né? Então, no caso, a primeira era formada por 14 capitanias que faziam essa colonização no sistema, né? Mas já que não deu certo, por causa que alguns donatários, no caso, eles desistiram na atuação e acabaram que acabar com altos custos, né? De viagem e também de produção de terras brasileiras, né? E daí, no caso, foi muito ruim. E daí teve a partir da independência do Brasil, no caso, em 1822, a terras acaba sendo gerida por aqueles que têm maior poder econômico e político, no caso, a nobreza e a alta burguesia, que teriam a maior parte das terras, né? Em que, no caso, teve um sistema desigual, que era baseado em latifúndios e que ia até os dias de hoje, né? E daí, no caso, em 1850, acabou tendo uma lei de terras, né? E, no caso, que sim, uma prática de apropriação e anexação de terra por grandes proprietários. No caso, eles falsificavam suas escrituras, né? Seus documentos imobiliários, né? Que seria considerado, no caso, grilhagem de terras, né? Então, essa concentração, então, foi com o tempo eliminada e reduzida e com também foi estimulada a produção capitalista liberal. Então, no Brasil, então, tem uma concentração ainda fundiária ainda pendurada, né? Tem o MST, que seria uma entidade de luta pela reforma agrária no Brasil, né? E daí, em 1984, tiveram várias lutas camponesas e assim por diante, assim por diante, e também teve concentração fundiária no Brasil, né? Em plena ditadura militar, que no caso acabou dando surgiu um movimento, no caso, unificado, que seria a reforma agrária no chamado Movimento Sem Terra, MST, que teve logo vários apoios, né, de setores organizados, civil e também partido da esquerda, que do apoio posterior de entidades internacionais. Poceiros é aquele que toma posse, e grileiros é o que invade, reclama de si. Estrutura fundiária seria uma propriedade agrícola que está distribuída em um determinado espaço.